Ao acessar o site, encontraram uma lista com 52 palavras código com a palavra mapa ao final da lista. Nas páginas 30 e 31, o livro traz uma coordenada com um desenho misterioso de um cubo entre elas, marcado com as inscrições MM 1620. As coordenadas apontam para uma área rural na Geórgia, onde ficava as enigmáticas George Guildstone. Esse local, por si só, é cercado de mistérios, sendo alvo de inúmeras teorias da conspiração até hoje. As George Guildstone foram erguidas em junho de 1979, quando um homem usando o pseudonome R.C. Christian se aproximou de Joy Finland, presidente de uma empresa de granito, pedindo que construísse um monumento. R.C. Christian afirmou fazer parte de um grupo bem financiado de americanos que consideravam esse monumento a culminação de 20 anos de trabalho. Ele deixou claro que seu nome era falso e exigiu que a verdadeira identidade dele e de seu grupo permanecesse em segredo. Ele parecia ter uma fonte inesgotável de recursos financeiros e, por cláusulas de um contrato legal, todos os planos deveriam ser destruídos após a conclusão. Qualquer informação sobre ele deveria permanecer em segredo absoluto. R.C. Christian escolheu um terreno de 5 acres, bem no meio de um pasto de vacas. O local ficava próximo a uma área que os nativos Cherokee chamavam de o centro do mundo. As obras começaram e, um ano depois, em 1980, foi revelada ao público uma estrutura imponente que logo seria conhecida como a George Guildstone. Na parte superior de uma de suas colunas, lia-se a frase: "Que estas sejam Guildstones, para uma era de razão", escrita em hieroglifos antigos, cuneiforme, babilônico, sânscrito e grego antigo. Cada uma das 4 pedras regulares de 20 toneladas continha um conjunto de 10 princípios enigmáticos, esculpidos em 8 idiomas: inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. A construção também possui uma forte conexão astrológica. As 4 pedras externas eram orientadas para marcar os limites do ciclo de declinação lunar, de 18,6 anos. A coluna central apresentava um buraco perfurado em um ângulo de um lado a outro, pelo qual se podia ver a estrela do norte. Além disso, havia uma abertura alinhada com o solstício e o equinócio, e um orifício na pedra de capstone que permitia a passagem de um raio de sol ao meio-dia, iluminando uma marca na pedra central que indicava o dia do ano. Desde sua inauguração, o monumento já era envolto em mistério, mas a partir daí, a curiosidade se transformou em desconfiança. Pessoas da região e de todos os Estados Unidos se perguntavam sobre a verdadeira origem e propósito das Guildstones. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. Em 2009, o cubo de granito com essas dimensões foi removido do canto superior de uma das pedras, deixando um entalhe vazio no topo de um dos pilares. 4 anos depois, em 2013, um homem chamado William Jeremy Ellis foi preso no meio da noite enquanto tentava recolocar o cubo do monumento. Ele disse que havia removido o cubo por motivos pessoais e que envolviam razões esotéricas e numerológicas, mas que decidiu devolvê-las porque não queria mais seguir aquele caminho. No verão de 2014, um novo cubo apareceu misteriosamente contendo números e letras gravados em seus lados. E esses são MM, Jan 16, 8, 20 e 14. Essas inscrições deram origem a uma série de novas teorias. Alguns diziam que se tratava de uma nova mensagem oculta, enquanto outros acreditavam em um enigma mais profundo ainda a ser desvendado. No entanto, o mistério da Guildstone teve um desfecho inesperado em 2022. O monumento foi atacado por um dispositivo explosivo caseiro, deixando-o estruturalmente comprometido. Logo após o ataque, as autoridades decidiram demoli-lo, pondo fim à sua presença física, mas perpetuando os enigmas que o cercam. Tão misteriosas quando surgiram, as Guildstone deixaram para trás mais perguntas do que respostas. A sua conexão com outros mistérios apenas adiciona mais camadas de dúvida. Precisava contar tudo isso como contexto, porque certos eventos começaram a surgir mais tarde, revelando novos fragmentos dessa história enigmática. Na página 37, encontramos fotos da costa leste da Inglaterra. O número 4 está marcado ao lado do 11, e na parte inferior da página, uma série de pontos aparentemente aleatórios desenhados a lados. Esse ponto, quando analisados mais perto, foram identificados com um mapa do cluster de radar na Royal Air Force, Man with Hill.
Cada ponto representava um cúpulo de radar, um invólucro à prova d'água que protege Atenas de vigilância. Essa base é conhecida como a maior estação de monitoramento eletrônico do mundo. Já na página 49, aparecem fotos da Escócia, acompanhadas de um cifrário escrito a caneta na parte inferior. Esse código foi identificado como um cifrário maçônico, e ao ser decifrado, revelou a seguinte palavra. Essas duas palavras são parte do código de palavras do mistério Crossfire Gate. Na página 69 surge um mapa da Escandinávia, com uma palavra em Cherokee escrita na parte inferior, que se traduz como segredo. Logo ao lado, um conjunto de coordenadas é anotado, acompanhado de uma bússola desenhada marcada com dois ângulos, um de 313 graus, chamado de chave 1, e outro de 265 graus, conhecido como chave dura. Ao seguir essas coordenadas, chegamos ao antigo George Golf Hall of Fame, no centro de Augusta. Anos atrás, esse local exibia um círculo misterioso com 8 linhas radiais, semelhante a uma bússola. Mas ele foi removido e substituído por um novo edifício. Ao posicionar essa bússola precisamente nesse local, 2 raios se projetam a partir dos ângulos indicados. Um deles aponta diretamente para o campus de Augusta University, enquanto o outro nos leva ao Starbound Visitor Center, uma área de observação situada no topo da montanha mais alta da Geórgia, a 4.784 pés acima do nível do mar. Na página 113, a ilustração de Paris, França. A palavra Madeleine está destacada com círculo de caneta. Abaixo há uma inscrição em Cherokee que, traduzida, significa algo como filha de um chefe ou princesa. A relevância dessa palavra se torna evidente mais adiante. A página 180 traz cenas dos dinamites da Itália, fragmentos de palavras secundadas que, quando reorganizadas, formam o nome tabular. Em um mapa desenhado com tinta azul, uma linha horizontal indica a fronteira entre Geórgia e a Carolina do Norte. Perto da extremidade do norte do mapa, um símbolo semelhante ao de aquário foi desenhado, mas na verdade representa o símbolo nativo americano para montanhas. Nas páginas 268 e 270, encontramos o desenho do monumento da Tocha da Amizade em San Antonio. Na página seguinte, cenas de Porto Rico surgem de maneira enigmática, com um código rosa escrito em uma foto sobre a torre da Universidade de Porto Rico. Mais abaixo, a palavra Ti está anotada na parte inferior, logo acima da palavra rico. Um esboço de uma torre de castelo aparece sobre uma fotografia do oceano, com uma semelhança impressionante à pintura da Torre Vermelha de Georgia de Chirico. Quando chegamos à página 341, nos deparamos com um desenho a lápis em forma de barco ao lado da palavra Eve e uma seta apontada para cima. A peculiaridade deste detalhe é que, quando o livro foi publicado online pela primeira vez, em abril de 2019, essa estrutura era totalmente desconhecida. Um mês depois, no entanto, em maio de 2019, uma instalação em forma de arco foi revelada ao público na Augusta Canal River, próxima a A Street. A estrutura foi projetada para homenagear os históricos barcos Petersburg, que transportavam cargas ao longo do Augusta Canal. A questão que fica é como o livro poderia saber disso antes que a estrutura fosse revelada. O projeto de arte foi oficialmente apresentado ao público em 31 de maio de 2019, mas seu desenvolvimento levou algumas semanas. Criado pelo professor de arte da Augusta University Brian Dust, o projeto foi construído com a ajuda dos estudantes da universidade. Isso sugere que o autor das anotações tinha acesso antecipado aos planos e documentos de design, ou talvez estivesse acompanhando a construção pessoalmente. De outra forma, qualquer pessoa de fora daquela área não teria conhecimento da peça. Isso nos leva a outra conexão intrigante entre a Augusta University e o misterioso anotador do livro.